nos lábios das pessoas bem intencionadas. Mas, de tanto serem aplaudidas e consensuais, elas perderam o sentido. Mas outra palavra do século XXI e de 2012 é produzir valor. Ah, a minha empresa produz valor, essa atividade produz valor. Esse é um jargão importado dos economistas, ou da economia. E produzir valor quer dizer gastar ou gerar mais receita do que custos. Isso que é uma linguagem dos economistas acabou sendo apropriada primeiro pelos MBAs de Harvard e depois pelos políticos, e hoje faz parte de um jargão, uma palavra que não está bem claro o que é o significado. Também faz parte do nosso jargão para entender o que é economia, porque produzir valor é produzir mais dinheiro do que gastar dinheiro. Porque o valor é medido em dinheiro e o que você gasta também é medido em dinheiro. Dentro do jargão atual, o que é sustentável do ponto de vista econômico é aquilo que produz mais dinheiro do que gasta. O que não é sustentável é considerado artificial, falso, temporário, subsidiado. Todas essas são palavras negativas, né? Isso aqui é subsidiado. Isso aqui só existe porque o governo apoia ou porque o governo não cobra impostos dessa atividade. Isso é não natural no século XXI, em 2012. Eu imagino que na época das religiões, do século XVII, XVI, XV, natural era o que era criado por Deus. O que não fosse criado por Deus não existia. Na Bíblia, no Velho Testamento, vou contar uma história que eu aprendi interessante. A comida kosher é uma comida, uma dieta dos judeus. Os muçulmanos não têm a comida kosher, mas também têm algumas restrições, particularmente com o porco, como os judeus têm. A explicação que os judeus dão atualmente é que era uma regra de saúde antiga, o porco faria mal à saúde e que passou pelos tempos. Foi, vamos dizer assim, derivada de uma interpretação da Bíblia, mas era uma regra de boa saúde, de boa higiene. A interpretação, a história diferente que eu ouvi, numa aula, é que no Gênesis, que conta a história do mundo, numa interpretação literal, Deus criou os animais com certas características naturais, que fazia com que, por exemplo, os peixes têm escama e vivem na água. Os animais têm 4 patas e vivem na terra. Que mais? Os animais que vivem na terra têm a pata de uma determinada forma. Uma interpretação literal do Gênesis gerou a conclusão de que o que não obedecesse a essa cosmogonia, a essa descrição do mundo, era não natural, não divino e, portanto, coisa do diabo. Assim, eu não sei se o kosher é assim, eu tenho a impressão que é, a lagosta que tem pernas e anda no fundo do mar não é natural. Portanto, é coisa do diabo, coisa do mal, não deve ser comida. O peixe sem escama, peixe de rio, não deve ser comido. E o porco, que tem aquela patinha estranha, além de ser estranho o rabo e o focinho também, né? É banido da alimentação. Uma interpretação literal do Gênesis, que gerou a dieta kosher. Estudos bíblicos mostram que o porco era um animal limpo nos tempos da antiguidade e com menos doenças do que os cavalos e os bovinos.
É lógico que é uma interpretação não aceita, mas é a interpretação de um estudante da Bíblia. Isso não acontece só com os judeus. Os muçulmanos, eu não sei a razão, deve ser parecida. O islamismo é uma religião próxima ou inspirada inicialmente no judaísmo, por incrível que pareça. No final desta aula ou na aula que vem, nós vamos mostrar que não tem nada de, por incrível que pareça. É plausível que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três religiões decorrentes do Abrão, têm origens próximas e compitam entre si, e não com o budismo, o shintoísmo ou religiões da Ásia, do Extremo Oriente. O cristianismo também produziu interpretações da Bíblia literais que até pouco tempo causavam desconforto ou sofrimento desnecessário. A frase do Gênesis, parirás o teu filho com dor, proibia no passado que as mulheres fizessem cesariana. A operação cesariana era banida ou proibida pela Igreja Católica. E não fiquem escandalizados, porque nós, economistas, também devemos produzir uma porção de regras que nós vamos ver na época, quando estudarmos a depressão, que cerceiam o nosso pensamento e a possibilidade de agir. Muito bem, todo esse desvio é para mostrar ou para sugerir que no mundo contemporâneo o dinheiro é muito importante e o que não produz dinheiro não é natural, não é sustentável, não produz valor. Eu chamo essas palavras de jargão porque elas são valores incontestáveis e também não discutíveis. A Petrobras já fez propaganda dizendo que ela era uma empresa verde e sustentável, até que o Conselho Nacional de Regulamentação de Publicidade, o CONAR, proibiu-a de fazer. A Vale também diz que é sustentável, ou dizia que era sustentável. Se vocês andarem na rua, vocês vão ver o Ford Eco. Por que diabo o Ford é Eco, ninguém sabe. Mas é um jargão que quem compra acha que está comprando um carro verde. Ou, se não acha, pelo menos faz a propaganda que aquele carro é verde. Ele consome gasolina, produz CO2 e não tem nada de verde. No mundo que nós estamos vivendo, o dinheiro é que faz as coisas ficarem naturais, para dar um exemplo de como o dinheiro é importante na economia capitalista e no século XXI. Mas também era importante no século XIX e XX. Portanto, ele não parece um treco, como a teoria quantitativa ou os clássicos imaginavam. E os seus seguidores imaginam. Não parece uma coisa pouco importante, a que as pessoas usam apenas para facilitar as trocas. Ao contrário, ele parece fundamental. É interessante que os monetaristas, que acreditam na teoria quantitativa da moeda e que ninguém se engana com dinheiro, são chamados de monetaristas e são os grandes teóricos do assunto moeda. Né? É uma espécie de inversão. A moeda não é importante, diria o Friedman, mas ele é um monetarista, ele estuda a moeda. Ela é importante nos escritos do Friedman porque ela atrapalha. O ativismo do Banco Central atrapalha, o ativismo do Ministério da Fazenda atrapalha. A economia devia ser deixada livre, mas eles são monetaristas. Bom, para o Zimmel, entrando agora em sociologia, antes de entrar na sociologia do dinheiro,